Saudações jurídicas, eu sou Francisco Egito, anfitrião do programa Ação Jurídica, e hoje nós temos um tema muito importante, a Fazenda Pública em Juízo em matéria de saúde. E eu tenho aqui três convidados que são advogados públicos com currículos assim belíssimos, três amigos queridos, né, com experiências muito diferentes para abordar esse tema da advocacia pública. Ao meu lado, doutora Luciene Saldanha, ela é membro da Advocacia Pública Federal, componente da Procuradoria-Geral Federal da Segunda Região, Rio de Janeiro, Espírito Santo, professora universitária, mestre em Sistemas de Gestão, Qualidade Total pela UF, pesquisadora pela CAPES, UF, LATEC, professora orientadora do curso de pós-graduação em Direito Público e Privado da UF. Na minha frente, Vitor Peno, procurador do município de Rio das Ostras desde 2010, com ampla atuação em demandas envolvendo fazenda pública, advogado há 23 anos e sócio proprietário da Peno Reis Advocacia. Ele é mestre em Justiça Administrativa pela UF e especialista em Direito Administrativo e Direito Privado, ex-presidente da FEPROMERGE e atual conselheiro deliberativo da ANPM, professor de Direito Público Administrativo e autor de obras sobre advocacia pública municipal. Em frente a mim, Dr. Gustavo Seabra, procurador-geral da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, e ex-procurador do município de Volta Redonda, período de 2012 a 2022. Advogado e sócio do escritório Seabra Muniz Advogados, mestrando em Direito Constitucional pela UF, com LLM pela FGV e especialização em Direito Financeiro e Tributário. Membro fundador do IDARGE e ex-vice-presidente da FEPROMERGE, atuação institucional na OAB-RJ, integrando comissões de assuntos tributários e direito do trabalho. E soube também agora estudante de contabilidade, né? Uma área que tem muita correlação com a parte tributária. Bom, hoje nós vamos falar sobre um tema muito relevante. Eu que sou advogado da área privada, vou aprender muito com os colegas. Vamos fazer uma fala inicial, né? O que a gente pode esperar de um episódio que fale da advocacia pública, né? Quais são os desafios do procurador público, da fazenda pública em juízo e como cada um entrou nessa área, né? Quais foram os desafios iniciais? Numa fala assim introdutória, vou começar com a doutora Luciene Saldanha para ela fazer uma apresentação, né? E uma fala geral sobre esse tema. Seja muito bem-vinda. Boa noite a todos. Eu queria cumprimentar os colegas, a pessoa do Dr. Francisco Egito, que é o nosso amigo, nosso presidente aqui de honra, e dizer que eu sinto muito honrado de ter sido convidada para compor uma mesa com pessoas tão distintas e intelectuais da nossa advocacia pública. Eu quero dizer a você que a advocacia pública, para mim, eu vivo nisso desde os 8 anos que eu comecei a fazer um estágio com uma pessoa muito conhecida aqui em Niterói, que era o Dr. Jorge Fernando Loretti, que foi presidente do tribunal, e eu fui me interessando para essa área por conta de que eu trabalhava com ele, com estágio dentro de uma instituição pública. E me interessei pela área do direito público, embora as minhas aulas como professora universitária fossem ligadas ao direito privado. Porque justamente porque eu trabalhava com direito público, eu fui dar aula no direito privado para não esquecer os princípios do direito privado. E fiquei fiquei 25 anos dando aula em direito privado e depois passei para processo civil, que eu também acho muito interessante, se os alunos e as pessoas que estão ouvindo se interessem por saber, dar uma opinião de uma pessoa que já tem bastante experiência, estudem direito processual. De todas as formas, né? Vendo hoje uma novidade de uma reclamação junto às turmas recursais, eu já fiquei olhando, eu já estou no final de carreira, mas já fui lá olhar o que eles estão falando. Então, o interesse, né, o interesse geral é processo civil, mas a advocacia pública eu captei essa função de advogado público por interesse da sociedade, por interesse público. Interesse público relevante, que eu acompanho e me acomodo a ele e sigo qualquer situação que o interesse do cidadão esteja em jogo, eu estarei lá porque a nossa advocacia pública federal, como a estadual, como a municipal, o interesse são as políticas públicas.
que elas sejam implementadas, né, como institucionalmente e constitucionalmente são previstas. Então, eu persigo muito esse interesse e, sinceramente, eu estou em atividade ainda, justamente porque eu tenho interesse ainda de ver algumas coisas caminharem, como, por exemplo, a saúde dentro da advocacia pública, como tratar, já que nós estamos hoje na advocacia pública com um novo andamento assim de fazer acordos de conciliação, de menos juridicidade, menos a parte judicial ser menor, muita abstenção de recursos, nós estamos com muita nota, orientação judicial da AGU, para que possamos fazer abstenção de recursos, para não ficar processo na justiça 20 anos, 15 anos, uma coisa assim. Por exemplo, ganhou a liminar, já está a obrigação de fazer, já foi cumprida. E nós ainda estamos recorrendo de quê? Porque a corregedoria nós todos sabemos que nós temos a corregedoria, né? E quer saber por que nunca recorreu, o que está acontecendo. E em termos de saúde, é um tema muito sensível à dignidade da pessoa humana. Então, me interessa muito e espero que possamos debatê-lo aqui. Muito bacana, e eu sempre falo o seguinte, o quanto eu aprendo aqui nesses podcasts, porque são áreas muito específicas, né? Eu falei hoje, nos episódios anteriores, direito do trânsito, direito à saúde e direito médico, mulheres na advocacia criminal, a questão de liberdade religiosa, a questão de políticas públicas, né? E inserção social, de igualdade racial. Então, assim, a mente, né, se expande de uma maneira muito nunca antevistas, né? Então, acho que é um ponto muito interessante para nós, assim, que vivemos numa certa área, aprender e vivenciar outras áreas do direito que são, assim, realmente muito ricas. Deixa eu falar agora com Vitor Peno, né? Vitor Peno é meu amigo já há bastante tempo aí. Chegamos a jogar bola algumas vezes juntos, né? Vitor já foi roqueiro, já foi cabeludo, né? A esposa do Vitor é amiga da minha esposa há 30 anos, eu acho, né? Mais até, né? Já é uma pessoa muito querida aí, que eu tenho próximo, né? Grande colega. Vitor, uma noção do tema, né? Fazenda Pública em Juízo, né? Em matéria de saúde. Eu me recordo que desde lá de Rio das Ostras, quando a gente esteve lá, você narrava casos que tinha que fazer defesa, de responsabilidade civil, sempre trabalhando com muita seriedade, com a influência política que você tanto reclamou no exercício dessa advocacia. Fala um pouquinho do Vitor Peno, né? Como ele entra nessa área da advocacia pública e o que a gente pode ver hoje, uma visão panorâmica desse tema, né? O que você tem a colocar? Claro, meu amigo Francisco Egito, primeiro agradecer a você pelo convite, prazer estar aqui, parabéns aí pelo trabalho. Já estava me devendo no podcast um curso, verdade, né? O curso ainda vai me pagar depois. O curso a gente conversa, mas eu tenho que cumprir a promessa, né? Cumprimentar meu amigo Gustavo Seabra, foi meu vice-presidente quando eu fui presidente da Federação de Procuradores Municipais, ainda era procurador municipal, hoje está na Procuradoria da UERJ, né? Doutora Luciene, um prazer conhecê-la. Inclusive, vou pescar um pouco da sua fala para falar da minha experiência com o direito público. Eu sempre gravitei muito para o direito administrativo e direito público desde a época da faculdade. Sempre foi um interesse meu de origem, né? E era um desejo ser procurador, acabei conseguindo conquistar esse desejo, mas também sou advogado privado, né? Eu acho que essa oportunidade da gente conversar aqui é para ter essa proximidade, essa aproximação entre a advocacia pública e a advocacia privada. Eu, Gustavo, também, a doutora Luciane, que tem aquelas proibições de advocacia privada, né, o que não acontece na estadual e na municipal. E eu sempre digo que tende-se a criar um hiato ali entre a advocacia pública e privada, como se nós não fôssemos advogados, né? O advogado público muitas vezes acha que ele, por ser carreira de Estado, ele se aproxima mais de Ministério Público, de Defensoria. Eu acho o completo oposto, né? Nós somos advogados, somos muito próximos da advocacia privada, e eu acabei gravitando, inclusive, para a minha prática jurídica particular também para o direito público, né? Para atuação em prol de servidores. E especificamente com relação ao tema, né, que foi proposto para a gente, de Fazenda Pública em Juízo em matéria de saúde, a gente vai discutir isso bastante a fundo ainda aqui na nossa conversa, né? Toda a questão relacionada à solidariedade, aos problemas de sustentabilidade do sistema, né?
Um país continental como é o Brasil, com 5.570 municípios, especialmente aí na minha área, especificamente municipal, né? Essa heterogeneidade que causa tanto problema, tanta especificidade em cada canto do Brasil. Orçamento bem diferente, né? Eu estava em Orçamento Maceió, já tenho diferente. escritório agora. O PIB de Maceió é um terço de Niterói. O PIB de Niterói acho que é quase igual de Salvador. São coisas que a gente não consegue meio que. Questão não só orçamentária, de tamanho populacional, de acesso, né, de interiorização de sistemas de saúde. Isso tudo muda muito de lugar para lugar, né, de estado para estado, de cidade para cidade. Então, todas as tentativas de uniformizar isso, elas são bastante polêmicas, né? Tanto que o Supremo, há muito tempo, vem tentando equacionar isso de uma maneira que possa homogeneizar essa relação, e é muito difícil, né? Então, a gente vai discutir sobre isso. Mas é isso, a minha experiência com isso é essa, né? Desde a faculdade e já como procurador aí há 16 anos, né? Procurador de município. E a maior parte dela dedicada a essas demandas de saúde. Muito bom. Interessante a sua fala, porque eu tinha uma visão contrária. Para mim, a advocacia pública se aproximava, se assemelhava muito, talvez, do Ministério Público, olhando de fora. Uma identidade que a gente tem, né? E você já se vê ao contrário, como advogado mesmo, né? Embora ali com o mundo público, isso poderia ser dito, né? Mas advogando e com uma visão realmente da carreira do advogado, com todas as suas dificuldades, com todas as suas lutas, E né? sem querer atropelar o Gustavo, porque ele também quer fazer a introdução dele, é uma dinâmica bastante tênue, né? Porque a gente é advogado, né? Mas somos advogados do município, do estado, né? Da União. Tende-se a olhar o advogado público como um advogado do gestor, né? Do prefeito, do governador, do presidente. Não é o caso, né? Por isso a gente realmente se aproxima das demais carreiras de Estado. Ministério Público, Defensoria, porque a gente busca ali uma orientação voltada para o interesse público e não para o interesse político, né? Mas, por outro lado, a gente também não pode perder de vista que nós não somos Ministério Público, não somos fiscalizadores. Fiscais da lei. Quem fiscaliza a gente. Isso, é aquele controle interno de legalidade voltado para que a gestão seja bem sucedida, né? Então é uma linha tênue aí de diferença, mas se aproxima mais da advocacia nesse ponto de ser o cliente, mas o cliente é o município, né? Então não é o gestor. Muito interessante e, assim, aprendizado sempre, né? Antes de passar para o doutor Gustavo, uma brincadeira, né? Já que a gente tem amizade aí. As esposas são amigas há mais tempo, inclusive, né? Eu estou com a Cecília há quase 20 anos e ela já era amiga da esposa do Vitor. O Vitor já estava casado com a Geórgia há tanto tempo. E a minha esposa, às vezes, é um pouco distraída, né? Ela é professora da PUC e tal, mas é um pouquinho distraída às vezes e é engraçado. Ela me pergunta assim, o que Vitor é mesmo? Aí eu explico, Procurador-Geral da República. Aí ela chega, aí ela confunde, é promotor, é Procurador-Geral da República, cada hora eu coloco uma coisa, ela nunca acerta, mas acho que ela já sabe que o Vitor é procurador. Mas eu posso te dizer, tem colegas que acham que é. É verdade. Quem não conhece a carreira, né? Uma vez eu tô conversando com uma pessoa que não era da área jurídica. Se apresenta. Desculpa. Não, fica à vontade, conduz da maneira que melhor era prover. uma pessoa que não era da carreira jurídica, né? Comentou comigo, né? Primeiro você vai a procurador do município, né? Depois a procurador do estado e depois a procurador da República. Isso. Então, assim, depois a promotor. A pessoa não tem uma... A nossa atividade, né, da advocacia pública ainda é pouco compreendida do público em geral, né? Até da advocacia, sabia? Eu estou aprendendo muito com vocês, essa escuta é muito rica, porque é uma área muito própria, né? A gente não sabe ao certo, a impressão do Vitor para mim é muito nova. Exatamente. Bom, mas vou me apresentar um pouco aqui, né? Tenho 20 anos de advocacia, comecei naturalmente, como todos nós, na advocacia privada, e desde a faculdade eu sempre gostei do direito público, direito constitucional, direito administrativo, tributário, né, que você tem ali mais para o final da faculdade. Mas, ao mesmo tempo, eu estagiava, meus estágios sempre foram na área trabalhista. Então, eu fiquei com essa ideia. Gostava na teoria de direito público, mas também gostava do direito do trabalho, que é hoje considerado um ramo de direito privado, né? Então, cresci aí ao longo da faculdade com essas duas áreas de interesse. Posteriormente, passei no concurso na Procuradoria do município de Volta Redonda, fiquei lá, atuei lá por 10 anos e passei em outros concursos, estava aguardando ser chamado,
Posteriormente, fui chamado lá para a Procuradoria da UERJ. E hoje exerço o cargo lá de procurador da UERJ, não procurador-geral, porque se eu falar isso, é que você falou procuradoria, Falou. procurador-geral. Só do procurador-geral. É, Senti que ele já ficou. mas o advogado nunca erra. No máximo se equivoca, né? Então, Não, eu falei procurador-geral? Ele profetizou. Não, profetizou. profetizei, é verdade. É verdade. Doutor, no exercício de clarividência, clareaudiência, né? Eu tive aqui um insight e eu olhei para o exatamente. doutor Gustavo Seabra e já pude antever a carreira Não sei se brilhante. eu desejo isso para ele, não, porque eu já fui chefe também de não. procuradoria de universidade É complicado, durante imagino. 8 anos e não é brincadeira, porque você fala uma coisa e o gestor faz outra, né? Isso É um pouco cargo complicado. político é complicado. Porque complicado. hoje, então, que as universidades existem, os reitores são indicados por eleição dos alunos, com peso de professores e tudo, ficou bem mais difícil ser procurador-geral de uma instituição. Eu fui da UF e já era difícil naquela época. Porque você fazia, é o Imagina. parecer salvo o melhor juízo. O salvo o melhor juízo era sempre o dele que não, né? Assim que você dizia para não fazer, eles compravam e depois dava uma confusão no Tribunal de Contas Aí e a bomba estoura. voltava para a procuradoria. O salvo melhor juízo é Salvo melhor considerado juízo, ó. um salvo-conduto, né? Faça o que você achar melhor, mas é complicado. confundem Mas o eu não te salvo- desejo isso não, mas de qualquer maneira a sua capacidade vai te levar lá. Não tem jeito, você a gente Não não vai consegue querer. fugir muito não. Vamos ver. A gente não consegue E fugir. sempre transitei nessa área, como eu te falei, direito do trabalho, direito público, né, constitucional, tributário, e hoje escolhi até fazer mestrado nessa área de direito constitucional, porque é uma área que me permite ter uma base teórica e me viabiliza, me permite transitar também no direito tributário, direito financeiro e também no direito do trabalho. Então, exerço hoje, estou lá na UERJ, já vai fazer uns 4 anos. Tem sido uma experiência muito gratificante. Muito interessante também a questão que o Vitor colocou, né, da gente ter essa atuação tanto na advocacia pública quanto na privada. Eu sinto até conversando com alguns colegas, né, que existe um certo tabu né, do advogado público ter advocacia privada também. Isso acho que é um tema que não pode ser tabu. Nós, como o Vitor bem colocou, somos advogados. Eu compactuo também com a opinião dele de que a nossa atividade é muito mais próxima do advogado privado do que do defensor, do MP. Então, eu concordo plenamente. Nós somos advogados, a diferença, claro, é que por exercermos o cargo público, o nosso cliente é o ente público. Mas é que nem a história do médico, né? O médico atua no serviço público, nem por isso ele pode deixar de ter o consultório privado dele, particular. São atividades complementares e que essa simbiose, essa atuação, sob perspectivas algumas vezes diferentes, ela pode agregar. O advogado privado tem uma visão do processo, um pouco, às vezes, um pouco diferente, talvez um pouco mais pragmática, por vezes mensura risco. Isso talvez, às vezes, eu sinto que o advogado público não tem tanto. Por outro lado, o advogado público tem uma visão mais acadêmica, talvez, ou como posso dizer, não tanto pragmática, o que é bom também trazer isso para a iniciativa privada. Então, essa atuação como público e privado, eu acho que é ótima para a advocacia pública e para a privada também, e só vem aí agregar para que a gente tenha profissionais melhores, qualificados sempre, né, que estejam sempre estudando, se atualizando. Isso, ao final e ao cabo, é melhor para a população, para a gente concretizar o interesse público de uma forma geral. Porque como advogado público, né, como a gente tem certas prerrogativas, né, uma delas é a autonomia técnica, de poder se manifestar de acordo com a consciência própria, né, não é a independência funcional, não é igual, por isso que eu digo que não é igual ao Ministério Público. O Ministério Público tem independência funcional, ele é um órgão em si, né, ele tem aquela opinião independente, é coordenada, mas é uma coordenação muito pequena do Procurador-Geral.
de justiça. O advogado público ele tem autonomia técnica. Ele tem a coordenação da Procuradoria-Geral, seja lá da União, do Estado ou do município, mas ele tem a possibilidade de dar a opinião técnica jurídica dele. E isso é a grande diferença, né? Eu posso pegar, por exemplo, um caso concreto e me preocupar exclusivamente com o interesse público, não com o interesse propriamente econômico, né, de quem quer que seja. Já na advocacia privada, obviamente, a gente busca ali o sucesso para o nosso cliente, né? Normalmente de reflexo financeiro bom para ele, né? Então essa é a grande diferença ali, que aproxima a gente das carreiras de Estado, mas no fim das contas a atuação é de advocacia típica. Obviamente que tem o interesse público sempre envolvido, né? E eu perguntaria, ali no interesse público, existe também uma influência política mais forte do que em outra área? Né? Seria Olha, uma provocação até. quando nós estamos trabalhando, por exemplo, na Advocacia Geral da União, nós somos vinculados à Procuradoria-Geral Federal da 2ª Região, trabalha Estado do Rio de Janeiro e Espírito Santo. Então, nós temos 164 entidades, entre fundações e autarquias, que nós somos representantes judiciais. Eu reparo, é bom até esclarecer, porque um podcast dessa natureza, a gente tem que esclarecer. As pessoas confundem muito. Por exemplo, se eu tenho essas tantas entidades, o juiz quer que eu, em 10 dias, ligue, como o advogado particular, felizmente tem essas. Nós não temos privilégios, nós temos prerrogativas. Isso. Nós temos um dobro, prazo em dobro, tudo são prerrogativas, porque nós não temos nosso cliente ao lado para você pegar um telefone falando, traz aqui o seu contra-cheque de 1995. Que já é um mecenato, né? Já é uma tarefa Mas difícil. a pessoa vai... Mas o juiz dá 10 dias sob pena de multa, inclusive pessoal. O negócio está assim... Desculpa eu tocar nesse assunto, mas existem juízes ainda que não entendem bem a advocacia pública, não. Perfeito. Eles estão nos tratando como se nós estivéssemos com o escritório aberto, trabalhando com os clientes ao nosso lado. Vem aqui ao escritório que eu quero falar com você. A gente não pode chamar a Funasa lá de Brasília. Funasa, por favor, compareça aqui no PRF Rio. Pode ligar para o presidente. Muitas vezes... Senhor Luiz Inácio Lula da Silva. E muitas vezes acontece uma situação curiosa também do juiz confundir o procurador, né, o advogado público, com o gestor. Com o gestor. Ou então, com o secretário, né? Eu tive um caso há umas 2 semanas que o colega recebeu um mandado pro oficial de justiça e no mandado a juíza do trabalho simplesmente disse que se o procurador não fornecesse as informações, que ela extrairia cópias de cumprir a decisão do procurador, como se o procurador fosse o responsável por fornecer as informações e os documentos que o juiz estava pedindo. Não, nós somos representantes judiciais da entidade, então, do Estado, do município. Exato. Eu sinto, assim, às vezes, uma falta de compreensão. Eu não quero ser mais... Do que o advogado, mais dura, do que o não, mas é uma cliente. falta de conhecimento de quem está redigindo para o juiz assinar, porque o juiz, milhares de processos, é meio um pouco complicado. Então, nós temos o quê? Que fazer mandado de segurança. E toca de mandado de segurança em cima de auto judicial. O que prejudica o processo. O Francisco tocou num ponto que eu acho muito relevante da atuação da advocacia pública. Eu, Gustavo, vai poder complementar, porque ele também passou por isso, que não ocorre tanto na União, que já é uma carreira muito mais estruturada, com muito mais prerrogativas há muito mais tempo, né? Praticamente desde a Constituição de 88. Né? O Estado também, já os municípios permanecem aí mais de 3 décadas depois, quase 4 décadas depois, ainda muitos municípios sem garantias mínimas de atuação e de autonomia funcional. Então, como eu disse, são 5.570 municípios. Vocês não imaginariam que tem municípios grandes, municípios relevantes, inclusive no estado do Rio de Janeiro, e que ainda não respeitam prerrogativas de advogado público. E isso e que existem justamente para impedir o que você falou, Francisco, a interferência política nessa autonomia técnica. Eu sempre digo, advogado público não é inimigo do gestor eleito, não é inimigo da sua equipe de cargos comissionados, nada disso. Cargos comissionados são necessários, tem previsão constitucional, o prefeito precisa de uma equipe de confiança, é um meio muito sujo, muito difícil, meio político, né? É um meio que você precisa de uma equipe de confiança para discutir estratégia, mas cada um no seu quadrado, né? Você não pode querer interferir na sua gestão política, democraticamente eleita pelo povo, né, a diretriz daquilo que você vai escolher,
mas é escolher dentro da legalidade. E aí, para isso é que serve o procurador, o advogado público, para direcionar aquela política pública Política pública. né, eleita pelo povo para dentro da legalidade. Muitas vezes temos gestores que confundem isso, acham que por terem sido eleitos se tornaram automaticamente donos da procuradoria, né? Isso É, acontece muito mais nos a gente tem que municípios, né? dividir, não querendo interromper o Claro, colega, doutor, fica à vontade. eu não fazer igual o Jô Soares já interrompendo, não é nada disso, é porque as procuradorias são divididas em consultorias e contencioso, pelo menos na AGU é assim. Uhum. Não sei se de vocês fica assim. Sim. Então, nós não somos consultores, por exemplo, eu estou na parte de contencioso, porque eu optei por isso, eu preferi ficar no contencioso porque eu sou advogada. Uhum. Justamente por ser advogada e gostar de ser advogada, nunca quis fazer concurso para juiz, para Ministério Público, para Defensoria, nada disso. Também. Embora meus também. irmãos ficassem, você não vai fazer, meu pai queria, ficou querendo, porque eu queria ser advogada. Sim. Por que advogada? Porque advogada levanta suas teses, tem a autonomia técnica. Nós postulamos. Nós postulamos, e quando a gente ganha uma ação, nossa, fiquei a noite inteira fazendo isso, mas consegui provar isso. que o indivíduo estava realmente usurpando dos direitos lá e tal. Mas eu pego umas coisas de DENIT, umas situações um pouco de barreira, fiscal de barreira. Tem muita corrupção nesses lados. Não todos, lógico, tem pessoas, funcionários gentis e muito bem colocados, mas tem outros que realmente fazem a sua confusão lá naquelas barreiras de DENIT. Bom, enfim. E quando eu ganho uma ação dessa, eu sinto que eu estou defendendo a sociedade. Sim, é menos um dinheiro que eu não vou pagar lá. sim. Aquele cara foi demitido mesmo, a palavra é essa, porque responde PAD, que é um processo administrativo disciplinar, que é um outro assunto que pode fazer um podcast aqui de processo administrativo disciplinar, para que os advogados possam entender, afinal, esse grande processo, que já podem atuar nesse processo. A advocacia Sim. privada pode ir lá no processo administrativo disciplinar e trabalhar. Sim. Eu agora lá na UERJ, eu estou atuando com esses como parte, né, como presidente de comissão de sindicância e de PAD, e eu estou vendo a atuação dos advogados privados, defendendo servidores acusados. Então, é bem importante a participação do advogado privado nesses PADs, nessas sindicâncias, porque exercem o direito de defesa técnica, embora não seja imprescindível, né, de acordo com a súmula vinculante 5 da STF, mas é fundamental. O advogado tem um olhar diferente, faz perguntas para testemunhas, para as denunciantes, que a própria pessoa ali sem conhecimento técnico não faria. Então, acho que a atuação do advogado em Garante a PAD legalidade, né? garante a legalidade. Acho que Ampla a atuação defesa. do advogado ali em PAD, o advogado privado, é fundamental. E eu vejo que é uma área até pouco explorada pela advocacia privada. Até só para trazer esse paralelo, né? É legal da gente ter aqui 3 esferas, é isso, né? Para a gente ver as diferenças, como é que elas são formatadas. A União, até por ser uma carreira muito maior, né? No município normalmente é cobertor curto, né? Então, depende da formatação da lei, do regime jurídico de cada procuradoria. Por exemplo, em Rio das Ostras, a gente optou, quando fez a lei orgânica da Procuradoria em 2014, em unificar em razão de matéria. Então, a gente, por exemplo, no meu setor, que eu sou procurador-chefe da área de pessoal, né? Agora a saúde até acabou de ir para outro especializado, mas também era a área de saúde. A gente faz tanto consultivo quanto o contencioso, até para ter uma unicidade de teses, né? Para a gente defender de forma coerente, né? Aquelas defesas que a gente faz em juízo e também os pareceres que a gente dá internamente. Então foi a formatação que a gente escolheu por uma questão de cobertor curto mesmo, de falta de pessoal e etc, né? Mas é basicamente isso. Não sei se o Gustavo tem alguma coisa para acrescentar sobre a questão da interferência política, que é um tema polêmico, mas é uma realidade. Sim, é uma realidade. Interferência política, e eu vejo também que a gestão, ela perpassa muitas vezes a atuação do advogado, né? Passa por O gestor, tudo. ele decide, o advogado, ele seria o consultivo em alguns casos. Aí eu penso na administração, órgão staff, né? Que seria o órgão de consultoria, o órgão opinativo e alguém que vai decidir, às vezes até o arrepio da orientação jurídica. O que o Vitor falou, a questão da interferência política, a gente sente com muito mais intensidade nos municípios. Principalmente município de interior, né? Eu fui procurador de município de interior e o Vitor também continua sendo, né? A gente sente isso de forma muito intensa.
Hoje no Estado eu não sinto essa interferência, imagino que na União não sinta tanto também, mas é ali no município que eu sinto assim, que a vida acontece no dia a dia, né? Você participa como assessorando uma licitação, fazendo um projeto de lei de refis, e no dia seguinte está no outdoor. No outdoor ali, faça sua adesão ao refis e ganhe 50% a menos de desconto de juros e multa. Então, você vê assim, de forma mais concreta atuação no dia a dia. E por conta disso também, acredito, né, a interferência política eu sentia mais intensa no município, nos municípios. É né? até bom deixar claro, para não nem gerar confusão nesse aspecto. Eu trago a questão de interferência política, baseado no seu gancho, porque a gente é de entidade associativa. Então a gente, né, transita o Brasil inteiro, realidades das mais distintas, né, procuradorias estruturadas, desestruturadas, e a gente sabe que o padrão, por exemplo, eu digo lá em Rio das Ostras. Rio das Ostras, por exemplo, a gente não sofre interferência política. Mas por que a gente não sofre interferência política hoje? Porque a gente desenvolveu todos os mecanismos de prerrogativa necessários para ter autonomia técnica. Então eu não intervenho em nenhum tipo de decisão política do prefeito. Eu sempre dou esse exemplo que eu acho muito interessante. Há uns anos atrás eu fui subprocurador-geral, né? Também nunca mais quero ser, porque só dá trabalho e não dá recompensa no fim das contas. E eu lembro que eu tive uma discussão com um colega na época, ele é até juiz hoje, em que ele estava dando parecer contrário à contratação de fogos no Réveillon. Por quê? Qual era a motivação dele? A falta de medicamentos, a gente está falando de saúde, né? A falta de medicamentos abastecidos na farmácia. O desabastecimento da farmácia municipal, então ele dizia, olha, o recurso tem que ser direcionado para os fogos de artifício. E eu tive uma discussão com ele dizendo, olha, esse não é o papel do advogado, do procurador. O papel do procurador é analisar se aquela política pública está dentro do escopo de legalidade ou não. Fazer fogos no Réveillon é uma atuação ilegal do gestor? É uma opção legítima ou ilegítima? É uma opção legítima, porque ela fomenta indiretamente uma série de outras questões de interesse público. O movimento do comércio, o turismo, né, a hotelaria. Então, existe todos os aspectos que são ali subjacentes àquilo. Então, eu disse a ele, isso não é uma opção sua de fazer esse julgamento discricionário de se vai comprar remédio ou se vai fazer fogo de artifício, porque envolve uma série de outras questões. E isso a gente tem essa autonomia para atuar. No fim das contas, acabei com. Até porque, se for falar em desabastecimento em matéria de saúde, a gente vai chegar lá, direciona o orçamento inteiro para a saúde e ainda assim não vai ter saúde suficiente. Porque a gente tem um sistema que eu sou fã absoluto, eu acho que o SUS é um sistema extremamente bem formatado, sem igual no mundo, mas é um país que tem uma gama de pessoas que necessitam dele que torna qualquer coisa insustentável, né? Então não é um problema do sistema. As pessoas costumam falar muito mal, né, do SUS e dos profissionais que lá trabalham, que são absolutamente heróis ali. Pessoas de um heroísmo absoluto. Genuíno, abnegados, com dificuldade, com desabastecimento, mas não por culpa do sistema em si, mas por culpa, obviamente existe todos os aspectos, existe corrupção, né? A gente sabe que existe má administração, tudo isso é fato, mas existe também uma gama enorme de serviços que tem que ser prestados para milhões de pessoas, né? Então a gente vai falar um pouco de sustentabilidade do sistema. Essa questão que o Vitor até colocou é bem interessante porque ela nos indica ela tem um fundo de moral, até filosófico, né? A dignidade da pessoa humana. Da pessoa humana e você trabalhar com recursos limitados, né? No direito financeiro, a gente tem muito essa ideia de que os recursos são limitados, né? Todos os recursos da vida, né? É uma discussão básica da economia, né? Exato. As necessidades são limitadas, os recursos são limitados. Por isso existe a economia, a razão da economia existir é essa. Eu trabalhei em processo na AGU mesmo, que eu alegava, sinceramente, reserva do possível. Hoje em dia já está ultrapassado. Mas eu não trabalho mais com saúde, inclusive quem trabalha com SUS é advogado da União, não procurador federal. Ficou no Ministério, então ficou com eles. Graças a Deus. Porque realmente eu também sou fã do SUS, eu acho que o país é um dos poucos no mundo que tem uma situação como a nossa, embora precária, mas o problema maior que eu acho, que eu
é melhor até colocar mesmo qual a posição que eu tenho politicamente sobre isso, que o município deveria reter maiores condições, Perfeito. porque está mais próximo da Perfeito. população, em meio ambiente, em saúde, em educação, em tudo. Então tem que ver 3 esferas de poder. Vem da União, vem para o Estado e vai para o município. Se você for na Europa ou França, e a administrativa é Não, outra, não porque são temos mais 3 próximos, níveis. não tem 3 É. níveis. Então vai da União, vamos dizer, direto para os distritos, ou né, províncias, ou como seja. Mas aqui tem que passar por muitas entidades, muitas. Então nós temos orçamento tripartido na É, saúde, né? é. União, Estado, município. E quando chega lá no município que está mais próximo da população, é que se perde muita coisa. Sim. Deveria ser o contrário. Então, o país tem que ter muito andamento, tem que ter muita situação, muitas pessoas falando, tem que ter muita política social, para poder chegar a ser um elemento bom e criativo. Eu tive parentes que, inclusive, me procuraram na época, porque eu não conseguia chegar no INCA. Eu odeio pedir alguma coisa. Hum. Eu acho que não tem que ser assim. Uhum. Tem que ter uma fila, tem que ter uma inscrição e tem que chegar a hora, a vez. Pois bem, mas a gente sabe que também não é assim, né? Sim. Então, tem várias situações que nós precisamos, nós como advogado da União, ou advogado do município, ou advogado da UERJ, que é do Estado, né? Uma instituição estatal que trata com ensino, trata de ensino. Você vê que a UERJ poderia desenvolver, pode, que é uma das maiores instituições do Estado, se não é a melhor, desenvolver atividades educacionais para que as pessoas soubessem, pelo menos os advogados, soubessem o que é advocacia pública. Sim. Para poder, por exemplo, o que a senhora pode fazer por mim? Eu não sou defensor público. Confunde a gente com defensoria. Eu posso Sim. fazer outras coisas. Confunde com tudo, né, pelo visto, né? Entendeu? A gente tem uma situação de advocacia pública assim. Ah, vocês poderiam fazer? Podemos insistir lá no comitê geral, na subcoordenação, nas coordenações lá em Brasília, o quê? Os litígios serem não maximizados, mas fazermos acordo. Vamos tentar fazer acordo nessa questão aqui. Ah, não pode. Essa questão aí não pode. Mas, gente, isso aí toda hora a gente está perdendo isso. Nós perdemos toda hora. Os juízes vêm lá e isso aí de 100 mil passa para 400, 500 mil. Até o custo do litígio Processo, também, do porque é processo. IPCA, é juros, tudo. Isso. Não pode. Só quando tiver o STJ falar alguma coisa, o STF falar alguma coisa, que nós vamos baixar uma súmula enunciado interno da AGU. Falei, meu Deus, já vou eu recorrer de uma coisa dessa que não tem cabimento. Essa questão Muita coisa para a gente resolver, né? Essa questão da autocomposição, sem querer fugir aqui do objeto, também é bem interessante, porque eu tenho a percepção, particularmente, de que o gestor tem muito receio em fazer acordo, Sim. porque envolve o interesse público. Então, desde a faculdade, a gente tem aquela ideia de que o interesse público é absolutamente indisponível. Então, eu sinto que o gestor, você deve sentir lá, vocês também, né, a senhora também, esse receio do gestor de fazer um acordo, partir por um método de autocomposição e, posteriormente, vir a ser responsabilizado pelo Tribunal de Contas, pelo Ministério Público, querer propor uma ação de improbidade. Então, isso eu sinto que ainda é um tabu, vou colocar assim como tabu na administração pública, essa questão da autocomposição. Por outro lado, a gente vê também o STF já permitindo acordos em ações diretas de inconstitucionalidade, em controle abstrato de constitucionalidade. Então, isso me soa como uma contradição, né? O gestor tem receio de fazer uma autocomposição, mas o judiciário já parte e incentiva essa autocomposição. Então, como isso vai caminhar, eu não sei, mas eu concordo plenamente com o que a senhora falou, porque às vezes postergar um processo por meio de recursos só prolonga um estado de indefinição do administrado e muitas vezes majora o valor para a administração pública pagar. O valor que era de 100 mil passa com juros e tal, 200, 300. Eu tenho uma explicação. É efeito repetidor, né? Eles têm receio de se tornar um efeito repetidor. É igual demanda indenizatória de aviação. Agora está muito mais restrito, né?
Por que não se faz muita composição em atraso de voo? Porque o percentual de gente que vai à justiça é muito pequeno. Então é mais fácil você arcar ali com todos os consectários ali, honorários, etc., numa ação individual, de que fazer um acordo com aquele avião inteiro, né? Eu acho que tem um pouco esse receio de sustentabilidade, você criar um precedente que vai ser explorado por todas as pessoas naquela situação. Acho que tem um pouco desse aspecto. Tem, Nesse sim. ponto, a AGU me parece muito avançada nisso. Eu atuo muito contra a Tem União, conciliação, né? Câmara de Conciliação. Atuo muito no contencioso mesmo, até contra a União, seja contra a atuação da PFN, seja com a atuação da Procuradoria Federal, e vejo também com advogados da União, né? Quando a administração direta é parte, e vejo que muitas vezes, principalmente a PFN, não recorre. Parece que tem regulamentações internas, Tem. súmulas, então não recorre. Acho super positivo. Nós trabalhamos com um sistema que é o Super Sapiens, que, aliás, esses dias ele andou saindo do ar, e o ministro Fachin deu até uma suspensão de uns prazos para a gente, porque estava erro, a gente não conseguia nem entrar. Bom, enfim, mas nós temos essa situação de abstenção. E eu fico torcendo às vezes que, meu Deus, esse negócio aqui... Por exemplo, tem uma situação que nós trabalhamos com as universidades. Você que trabalha na universidade, você vai reconhecer o que eu estou falando rápido, e o colega também. Tem professores que têm mestrado e doutorado. Aí o indivíduo tira o doutorado em dezembro. Só vai apresentar o diploma em julho. Mas quer, logicamente, a gratificação dele retroagindo a dezembro. E é lógico. Sim. Claro, ele acabou o curso em dezembro. Certo? Não, mas tem que ter avaliação. Mas que avaliação? Ele fez a avaliação dele perante a banca. Só expediu o documento, né? Mas quando chega na hora da posse de um concurso, eles aceitam sem o diploma. Olha a incoerência. Exato. Né? Mas a jurisprudência já solidificada nesse sentido. Então, por que não aceitar também para o servidor? Entendeu? Parece que... Pegando o gancho que a doutora Ciane falou e que o Gustavo falou em algum momento da fala dele, e aí entrando já no tema um pouco do que a gente ia tratar, é importante até para as pessoas entenderem como é que funciona o SUS, né? É muito comum a confusão de competências, né? A gente vê é muito lugar comum se falar, poxa, esse prefeito, a cidade está insegura, a criminalidade, e a pessoa nem sabe como é que funciona a competência em matéria de segurança pública, que é estadual. Eu acho que de um modo em geral não sabem de nada. Você vai falando um monte de besteira. E aí todo mundo é especialista. Em tudo. E aí se mistura muito a questão da Guarda Municipal, que acabou ingressando aí nessa esfera mais policial, enfim. E em matéria do SUS, como a doutora Luciane falou muito bem, existe uma divisão tripartite aí de competências prevista na Lei 8.080, na Lei do SUS, que é definida em matéria de complexidade e custeio. Eu concordo 100% com a doutora Luciane quando ela diz que o município deveria assumir mais a parte orçamentária, porque o SUS foi formatado lá em 1990, logo depois da Constituição, como um sistema de complexidades crescentes, né? O município ele é o responsável pela saúde básica, né? O que é saúde básica? Saúde preventiva, saúde familiar, né? Aquela saúde quando a pessoa ainda não está muito doente, né? É aquela saúde para ela não ficar doente. Que me parece que funciona mesmo. Que qualquer sistema de saúde do mundo é baseado em saúde básica, porque a saúde básica é que vai impedir que a pessoa fique doente e não precise da saúde secundária e terciária, então, que é a saúde hospitalar. Né? Então, qualquer sistema de saúde bem-sucedido do mundo foca em saúde básica. O Brasil tem uma pirâmide um pouco invertida, até porque o próprio brasileiro, aí não é uma questão cultural, não se preocupa muito com a saúde preventiva, né? Acho que o ser humano em geral, né? Quando ele é jovem, ele acha que ele não vai ficar doente, que ele não precisa se prevenir. Isso gera uma tensão tremenda no sistema de saúde em matéria secundária e terciária, que é a responsabilidade do Estado e da União, né? Em hospitais mais complexos. E isso gera, principalmente com a judicialização, e aí a gente já entra um pouco no tema que a gente se propôs a tratar, como o Supremo definiu, lá no tema 793, que consolidou, né? Que o Supremo sempre entendeu que era solidária, né? Isso há muitas décadas já. Que a saúde é solidária. Por que ela é solidária? Porque que o cidadão pode exigir em juízo um tratamento de saúde de qualquer das esferas, não importa a complexidade. Ora, mas se o sistema tem uma complexidade definida em lei, como é que ele pode exigir do município uma neurocirurgia, que não tem absolutamente nada a ver com a competência municipal, né? Porque a saúde hospitalar terciária é de alta complexidade e custo, né? Não tem nada a ver com o município. Por que ele pode exigir? Por uma questão de acesso.
porque o cidadão não vai morrer, né? Então ele pode judicializar, inclusive, contra o município pedindo aquela demanda, né? O problema da judicialização, e isso vem mudando gradativamente, felizmente, né? É que se esquecia sempre, e os juízes, aí uma crítica não específica, mas há muitos juízes, se esqueciam da segunda parte do tema 793, que ele diz que a saúde, né, o 196 lá da Constituição, artigo 6º, fala que a saúde é um direito de todos e dever do Estado, né? E esse dever ele é solidário, ele pode ser exigido de qualquer um. Mas a segunda parte diz que cabe ao judiciário, ao juiz, ao julgador, assegurar mecanismos de recomposição financeira para aquele que pagou aquela conta sem ser competente por ela. E isso se esquece, né? E isso é o que tensiona muito os municípios, principalmente os municípios de interior. Porque eu sempre dou esse exemplo. Quanto mais, é um paradoxo, eu chamo do paradoxo da judicialização da saúde. Porque quanto mais interiorano é o município, né? E você já disse muito bem, quanto mais no interior ele é, normalmente ele é muito menor, ele tem muito menos orçamento. Tem municípios no Brasil, e eu não sou aqui municipalista não crítico, né? Assim, cego. Eu acho que o Brasil tem muitos municípios. Eu acho que a gente poderia ter menos. Acho que teve aquela ânsia pós-Constituição de 88, de emancipação e tal, mas tem município que não tem orçamento nem para pagar a própria Câmara de Vereadores, né? Depende de repasses federais para isso. Então, são coisas a gente a ponderar se deveria ser município. Acho que isso tem muito a ver com uma questão política, né? Você pega Sim, lá, sim. na época da queda lá do Império, né? E aí você vem a República. Mais adiante, antes do Estado Novo de Vargas, há um momento ali até coronelismo e chá de voto, né? Você tem uma redivisão de poder, Sim. porque era interessante que a máquina funcionasse daquela forma, uma descentralização do poder, né? Sim. Depois, mas aí você tinha um poder local, municipal muito forte, mas ao mesmo tempo muito dependente, né, dos estados. Então, assim, acho que no fundo é uma sistemática de poder político e influência que você tem. E aí as coisas meio que se organizam em torno dessas relações, né? Mas isso gera esses reflexos, né? Municípios muito pequenos, com orçamento muito limitado e com uma judicialização que vai exigir deles, muitas vezes, demandas que eles não têm menor condição de pagar. Exatamente. E sem nenhum mecanismo de recomposição. O que eu chamo de paradoxo, para deixar o Gustavo entrar na discussão, o que eu chamo do paradoxo é que quanto mais interiorano é o município, mais demandado ele é por demandas complexas. Por quê? Fica mais distante do Estado. Mais distância do Estado da União. Na capital, no Rio de Janeiro, você consegue entrar com uma ação contra a União muito tranquilamente. É muito fácil intimar, citar uma repartição federal, porque tem repartição federal, tem repartição estadual. No município de interior não tem. Não tem Estado ali, presença física do Estado e da União. Tem presença física do município, que é a prefeitura, que é o gabinete do prefeito, da procuradoria. Então, o oficial de justiça é muito fácil para ele atravessa a rua. Então, isso cria um paradoxo, porque se você não criar mecanismos de recomposição financeira, a tendência no longo prazo é o município ficar absolutamente falido, né? Então, e dependendo cada vez mais das capitais, que tem uma população, maior renda, uma influência no próprio Estado. Às vezes a capital êxodo muito maior de pessoas também para as capitais. Entendeu? Isso gera um efeito até engraçado, assim, se não fosse trágico, né? Que às vezes tem uma cidade, um município que é maior, que vira um município satélite. Então, por exemplo, a gente vê aqui na Baixada, Nova Iguaçu, que tem um hospital grande, né? E quem mora nos municípios periféricos vai ao hospital de Nova Iguaçu. Eu vi isso em Volta Redonda também. Eu escutei as pessoas da UAB de lá falando que Nova Iguaçu era mãe da Baixada, talvez. Pois é. Faz sentido o que você fala. Então você tem um município satélite em que o cidadão que mora num município ali periférico, né, acaba utilizando, demandando serviço de saúde de um município com um pouquinho mais de estrutura. E gera isso que o Vitor falou, né, essa judicialização. E acaba, né, acontecendo isso. Se a pessoa precisa de uma cirurgia cerebral, neurológica, quem está mais próximo ali? Quem ela está vendo? A prefeitura. Quem representa o Estado. Quem é? É a prefeitura. Quando deveria ter a unidade básica de saúde, para depois fazer o Estado, demandar o Estado para outras situações mais competentes, e a União para situações como esta, uma cirurgia neurológica. Quer dizer, essas três instâncias que deveriam existir, as unidades básicas de saúde, de família, que deveria sempre fazer a prevenção,
não funciona muito bem em municípios pequenos, ficando distantes. Então, vai funcionar o Estado ou a União. Mas o município é muito mais demandado, ou seja, não retorna a dotação orçamentária para lá. Sim. É, E eu não estou nem isso- defendendo, eu não estou nem defendendo, eu não estou aqui, não é para me entender mal. Não estou defendendo que o cidadão não tenha que exigir o seu direito, por mais que seja complexo e necessariamente no Você quer município. facilitar o acesso à Nem o justiça, juiz, mas trazer um mecanismo nem o de, juiz, de não. compensação de Isso, eu não tô igualdade, culpando né? o De juiz. justiça, É né? porque o acesso, a gente está falando de dignidade, né? Eu vou falar até demais de saúde e de vida, né? Que são os principais valores que a gente tem aí, né, na Constituição. A vida ali do cidadão, a preservação da saúde, é óbvio que ela vai ter prioridade sempre. E se o acesso é em face do município, que seja em face do município. O problema é quando você faz esse acesso, retira um recurso que o município não está preparado Sobrecarrega. financeiramente, sem conceder o mecanismo disso ser recomposto. E aí a gente cria um problema paradoxal grave. Você Né? sabe que eu já tive alunos que veio me perguntar, professora, a senhora acha que eu devo entrar contra a União ou contra... Falei, até contra o município. O ideal é entrar, eu não digo nem contra a União. Eu não digo nem contra Judicializa contra o... Quando me Entra lá na perguntam, vara da fazenda contra o quando me Estado e o perguntam município. isso, qual que você acha que é o competente? Entra contra os três. Juro. Um se acerta. Porque se mandar para a AGU vai ficar... É porque na bobo, União, vai ficar... a União tem um aspecto muito peculiar, porque a União, os processos são muito da Justiça Federal. Então tem toda uma diferença ali de tratamento. E o Supremo já tem vários temas de direcionamento, de tratamentos complexos para a Justiça Federal e para a União. Mas, normalmente, pelo menos colocar sempre o Estado e o município juntos, que são os dois, na vara de fazenda pública do Justiça Estadual, facilita essa recomposição para os municípios. E anda muito mais rápido. Porque permite que a sentença declare a competência, a responsabilidade de competência, ainda que ela bloqueie os cofres do município, por exemplo, porque é engraçado, né? O Estado tem um orçamento muito mais bilionário, mas nunca tem dinheiro na conta. É uma coisa incrível. Nenhuma conta do Estado tem dinheiro. Não sei qual é a mágica que o Estado faz ali para fugir dos bloqueios. Mas, enfim, se o juiz disser na sentença, olha, tudo bem, foi sequestrado do município, mas essa responsabilidade aqui é média alta, então é do Estado. Permite que o município, nos próprios autos, faça um cumprimento de sentença em face do outro réu que foi condenado, está no dispositivo da sentença, e recompõe ali de forma mais fácil, sem precisar de uma ação de regresso, de conhecimento, aquela coisa toda morosa, né? Então, essas estratégias, o cidadão, eu falo isso sempre, Gustavo, a gente também tem que entender dever fundamental no Brasil. É óbvio que a gente tem os direitos fundamentais, que são muito caros ao sistema jurídico, ao cidadão brasileiro, em geral, aos advogados, mas também tem que ter um pouco de cuidado com os deveres fundamentais. O cidadão entender que o sistema não é um sistema feito para ele explorar absolutamente em tudo de melhor e que tiver, né, o máximo possível. É aquilo que ele realmente necessita. E a mesma coisa o advogado. Eu entendo o advogado querer a estratégia que seja mais eficaz, é óbvio, isso é o que ele busca. Mas se ele puder, por exemplo, ajuizar uma ação de medicamentos em face do Estado e do município, além de ampliar a gama de recursos que ele pode angariar com um eventual sequestro, né, que agora, inclusive, o Supremo já falou que não pode dar o dinheiro na mão do cidadão mais, né, já deu uma dificultada, ele facilita essa recomposição interna do sistema, o que é bom para todo mundo. Porque um sistema de saúde falido, um município falido, só gera mais judicialização. E aí você cria no juiz, a figura do juiz, um administrador. Ele passa a não ser mais juiz, ele passa a decidir... gestor de dotação. Ele passa a decidir se é a Luciene, se é o Francisco, ou se é o Gustavo, ou se é o Vitor que vai ter atendimento de saúde. A fila não importa mais. Né? A fila não importa mais. Quem vai ter o atendimento não é quem está na fila esperando. Quem tem acesso à informação e é advogado para estar na justiça. Então você substitui a figura do gestor democraticamente eleito pela figura do juiz, que não foi eleito e que não tem conhecimento interno de administração. Né? Então é um problema sistemático que a gente tem que discutir. Né? E gera naturalmente, não é uma crítica aqui, mas gera o que acho que todos nós aqui numa situação do juiz também daria uma liminar. A pessoa, ele tá vendo uma microjustiça ali. A pessoa que precisa de um tratamento, uma cirurgia. Então, qualquer pessoa assim, minimamente humana, na posição do juiz, daria essa liminar. Eu daria. Eu também. Não vou deixar a pessoa morrer. Com certeza. Então, o juiz ali, no caso concreto, ele tem uma visão de microjustiça. É errado? Não é errado, mas tem esses efeitos aí deletérios que o Vitor colocou.
principalmente sob a perspectiva orçamentária, a desorganização do orçamento, né, a grande crítica que se faz academicamente, a falta de dotação orçamentária para aquela despesa, o que eu não concordo muito, mas existe essa crítica, e essa muitas vezes mudança, né, da postura de juiz para de administrador. Se fosse fácil também, né, para o administrador, ele dava saúde pública de primeiro mundo para todo mundo. Ele seria eleito, reeleito. É o que todo administrador probo, né, gostaria. Eu não trabalho com SUS, mas, por exemplo, eu tive um processo, eu trabalhei num processo que a pessoa tem plano de saúde, algumas entidades públicas ainda têm plano de saúde próprio para os servidores. A pessoa passou mal perto do Copacabana D'Or, estava num campo de golfe, lá não sei aonde. Aí vem o indivíduo, logicamente, foi o Copacabana D'Or e tinha que fazer um transplante de fígado. Resultado, o plano de saúde, 2 servidores, que todos pagam, né, mensalidade para que seja dividido ou feito o trabalho e tal, diz que não pagava, era R$800.000. Não vou pagar, não sei o quê. Para onde foi cair? Na Procuradoria-Geral Federal. Por quê? Que embora o plano de saúde seja 2 servidores, é de uma empresa pública, de uma instituição pública. Então, quem trabalha para eles somos nós. A gente não reclamamos aberto, mas não adianta. Porque eu acho que se eles pagam, eles têm que ter advogado privado. Estou tirando o trabalho do colega privado. Ele que tem que trabalhar. Pois bem, não teve jeito, eu falei, mas ele quis, e os médicos falaram, não quero que tire ele daqui. Juntava documento, ele vai ficar e vai fazer o implante aqui. Eu dizia, mas tem outros locais, tem gente esperando na fila. Eu usei todos os argumentos, dessa vez eu não teve jeito. Pagamos e chegou cerca de R$800.000 o pagamento. O plano de saúde quis recorrer, recorri, mas já estava lá feito, e dizer fazer o quê? Depois ia fazer o quê? Não, tá bom, não pago mais, então tira o fígado lá do indivíduo. Falei, pelo amor de Deus, né? Cobra o valor, vai cobrar o valor também do indivíduo. Ele também não tem. A pessoa vai à falência. É servidor público. Solvência civil. Agora você vê, é uma situação que a controvérsia é o contraposto do SUS, né? As pessoas no SUS pedindo para ser atendido, para fazer um câncer de mama, uma ultrassonografia, fazer uma mamografia, e um servidor público fazendo um transplante de fígado no Copacabana D'Or, porque ele falou que de lá não saía, nem a mulher falou, também não sai. Eu faço umas audiências assim que tem que ter um podcast só para contar audiência. Só para contar as audiências. O Gustavo falou um ponto que eu acho muito relevante, que é a questão da microjustiça. Eu acho que a microjustiça não pode ser dissociada da macrojustiça. Acho que o gestor, o juiz, ele realmente, a gente também faria a mesma coisa. Se eu pego um processo, uma pessoa está com risco de vida, obviamente que eu vou dar uma liminar, a microjustiça, de resolver abstratamente aquele problema subjetivo de uma pessoa, né? Agora, não pode estar desvinculado da macrojustiça, de entender que aquele recurso sai de algum lugar, né? Não é reserva do possível, mas que existe um sistema concatenado ali, dentro, inclusive do orçamento, porque isso prejudica até o orçamento, sequestro de verbos milionários, talvez do orçamento, que tinham outras destinações que são tão ou mais de interesse público, porque atendem a mais pessoas. Então tem que ter a micro e a macro. O juiz tem que pensar, beleza, eu vou resolver o problema, mas eu vou prever um mecanismo de macro justiça aqui de recomposição financeira do erário. Porque senão a gente cria um sistema, né, falido, né? Disfuncional, um círculo vicioso. Tapa né? um buraco aqui, você pensando todos. São várias situações. A gente, por exemplo, a AGU trabalha com a situação de planos de saúde, remédios caros. Você já trabalha com uma situação de SUS, de trabalhar numa situação tinha que ter unidade básica, depois a unidade média, depois para chegar até a União. E quem trabalha com a União são os advogados públicos. E eu trabalho com outro tipo de saúde, mas já trabalhei com muita responsabilidade civil, que tem a ver me fala. com acidente médico. A gente fala de acidente médico. Erro médico, eu tinha uma colega que falava, meu irmão é médico, é acidente médico. Acidente médico. Falei, né, o cara cortar a perna do Dona Pedro, cortar a esquerda e... Numa perspectiva de advogado, realmente acidente médico é muito mais bonito do que erro médico. Não, mas eu já trabalhei... Meu cliente não cometeu erro médico, foi um acidente médico. Não, eu já trabalhei em processo que cortaram a perna errada, né? Eu já peguei, não peguei processo assim, mas já vi colegas comentando isso que aconteceu lá
do Pedro Ernesto, que é administrado, né, pela UERJ, situações similares, assim. E agente público, né? Artigo 37, parágrafo 6 da Constituição, né? Responsabilidade. O Estado lato sensu responde objetivamente por danos causados por seus agentes. Ainda tem esse aspecto que eu acho que é muito incipiente, principalmente nos municípios, que são ações de regresso, né? É muito difícil que você consiga subsídios para fazer ação de regresso contra um agente que causa um dano a terceiro, que o Estado vai arcar, né? Você fazer aquela sindicância investigativa, eventualmente um procedimento administrativo disciplinar que constate a responsabilidade do servidor por efeito de ação de regresso é muito difícil. E são muitas vezes indenizações milionárias. É difícil. Eu já fiz, mas em 10 anos como procurador municipal nunca fiz. Eu fiz, mas fiz pouquíssimos. Porque até porque tem corporativismo, tem uma série de coisas. É muito complexo, né? O direito público é muito complexo. Eu vi um juiz fazer, Dr. Caio Mário, que é um excelente juiz, está em Teresópolis, que ele já extinguiu o processo logo no começo e falou, já dali mesmo ele, entendeu? Falou que era caso até de direito de regresso. Eu falei, meu Deus, como é que... Mas ele, o doutor Caio Mário, ele fala essas coisas e faz, excelente juiz. Mas eu nunca fiz. E vi muita gente vendendo coisas, por exemplo, exemplos, fazendas de instituições públicas, que tem fazendas com bois, com gados, e a pessoa ir lá comprar um gado, uma cabeça de gado com infecção e dizimar todo o rebanho. Quem foi que vendeu? Se você for procurar, é um próprio funcionário que vendeu para o outro funcionário, que vendeu por licitação, que não vendeu, que não fez. Quer dizer, de regresso. Eu acho que nem é fazer caça às bruxas. Eu não sou favorável. Não é fazer o caso. Eu digo, por exemplo, um erro médico, né? Um acidente médico. A gente sabe que a medicina é uma atividade absolutamente de incerteza. Você não, inclusive, o médico é proibido pelo Código de Ética Médica de prometer cura a paciente, né? Porque existe uma série de circunstâncias e complicações completamente imprevisíveis que podem acontecer. Agora, existem casos de culpa comprovada, negligência, imprudência e perícia. Nesses casos, é plenamente possível uma ação de regresso. Mas aí você esbarra em uma série de outros elementos, corporativismo, e isso gera outros reflexos. Gera às vezes, descompromisso com a coisa pública, né? Aquela pessoa que está ali, faz de qualquer jeito. E aí, público, né? É público. Essa coisa é público. Isso aqui, essa porcaria desse SUS aqui, e aí faz um negócio de qualquer jeito. E não tem reflexo, não tem consequência. Assim, eu não aliviava, sabe? Eu sempre fui assim muito... eu peço apuração direta. Eu não aliviava nada. Tinha um indivíduo que chegou numa mesa de operação para fazer otorrino. O médico perguntou, quer dar uma afinadinha no nariz? Pois é. As audiências são assim, sabe? O cara, tô aqui. Nossa. Michael Jackson perdia. Entendeu? Aí o indivíduo foi, logicamente, entrou com processo de responsabilidade civil, pedindo a indenização. O que eu ia falar? Tem hora que você olha para o processo, né, galera? Vocês sabem, né? Que a gente olha assim, meu Deus do céu. Às vezes a gente vê. O que eu vou falar aqui nessa situação? Realmente era otorrino, não era para fazer cirurgia plástica, e nem podia. Pois é. E a gente volta, né, a fazer o que a gente falou no início, né? A gente não é corregedor nem Ministério Público, né? Não, então a gente não vai fazer apuração de nada. Não. Agora, a gente também tem que pedir apuração, né? Para que os órgãos competentes façam É obrigação do servidor público, né? Quando tiver conhecimento de alguma situação, está na Lei 8.112, 90. Para analisar se houve alguma coisa. Mas agora você defende, agora faz ao contrário, vai defender a pessoa que fez a situação, que você que vai pagar. Está de objetivo, você paga e depois regressa. Vai defender uma situação dessa. Não, ele que quis fazer, não pode falar isso. Ele que entrou na sala de cirurgia e pediu para tirar o nariz, não vai falar isso. É uma coisa assim... E muitas vezes tem essa confusão também, né? Às vezes o servidor acha que a gente tem que advogar para ele também, né? Também acha. Quando ele responde, não é o caso. Tem que ir à delegacia. Eu não trabalho nem com direito criminal. Mas não, você tem que ir comigo à delegacia porque por causa daquele erro me colocaram lá, né, um inquérito na delegacia, né? Mas a gente não trabalha com isso, né? Tem essa confusão até interna. O próprio servidor acha que a gente tem que advogar para ele, né? Porque ele estava... Vocês são jovens, eu já passei por situações que o nome da procuradoria era Camboja, Vietnã, ninguém podia entrar lá. Acho que a gente viveu um pouco no Camboja aí, né? Eu tenho uma notícia, o ruim e uma boa. A ruim é que, infelizmente, a gente está encaminhando para o encerramento porque vem uma outra gravação na sequência.
E a boa é que eu quero convidá-los para a gente continuar a debater sobre outros temas numa outra ocasião. Todo mundo mora aqui pertinho, né? 7 de setembro, 5 Com de julho, certeza. todo mundo niteroense. Então a gente vai continuar esse bate-papo. A síntese desse primeiro momento, nós falamos sobre fazenda pública, área da saúde, desafio do direito contemporâneo, equilibrar direito fundamental à saúde com os limites orçamentários e administrativos do Estado. Então a gente debateu sobre judicialização da saúde, fornecimento de medicamento, tratamento, internação, papel da fazenda pública na defesa do interesse coletivo, decisões que comprometam as políticas públicas, né? Um juízo aí de contemporização, cotejamento, impactos, né, orçamentários, gestão da saúde. Nós tínhamos aqui muitas coisas bacanas para conversar e a gente continua isso num outro momento, mas para a gente encaminhar aqui para o encerramento, eu queria que cada um falasse sobre um ponto que não abordou ainda, né? Trazer à luz um caso novo, e aí a gente faz uma finalização, cada um fala um tema para depois a gente então encerrar, né? Minha querida Luciane Saldanha, o que você poderia falar? Um tema que a gente ainda não abordou, algum caso que você queira trazer? Então, dentro da área de saúde, eu quero dizer para os colegas procuradores do município, procurador da UERJ, que é uma entidade muito querida, eu fiz pós-graduação, inclusive, lá, que eu sou fã do direito municipal. Eu, inclusive, me associei a uma associação lá do Sul, que primeira, que apareceu há muitos anos. Sou fã porque a minha tese de dissertação de mestrado foi sobre descarte de lixo por causa do meio ambiente, que é mais próximo do município, e o dinheiro, a nossa dotação orçamentária não dava para fazer o que nós pretendíamos fazer em relação ao lixo que se acumula dentro do município. E eu acho que é uma situação também de saúde pública, né? Os municípios estão sendo deteriorados. Eu estive em Curitiba há pouco tempo e vi que Curitiba já não é mais a Curitiba que todo mundo dizia, um ar de Europa, que não sei o quê. Não que seja também, porque também tá, a gente sabe como é que está também o mundo inteiro depois da pandemia, mas a saúde pública está se deteriorando de uma forma impressionante. E esse assunto que nós trouxemos hoje aqui é um debate muito importante que nós precisamos alertar enquanto nós pudermos, como advogados públicos, alertar sobre a dotação orçamentária, que é pouca, e trabalhar muito para que os municípios possam se desenvolver melhor nessa situação. Imagina o município do Nordeste, imagina o município do interior. Meu pai é do Maranhão, nós somos maranhenses, eu nasci aqui porque ele estava no exército aqui, mas eu imagino lá como é que não deve estar nesse momento, Piauí e outros municípios. Então, nós precisamos trabalhar bem o direito municipal, trabalhar mais, fazer mais e trazer mais atribuições para o município com, logicamente, dotação orçamentária. Era isso e agradeço aí o convite, tá bom? Muito bom. Gustavo Seabra, considerações aí, alguma abordagem que você ainda não tenha feito, a gente... Gostaria de destacar aqui um ponto que o Vitor colocou, né, a respeito da competência constitucional na área de saúde, né, é uma competência comum. Acredito que o Constituinte tenha engendrado esse sistema de competências para justamente facilitar o acesso à justiça. É um ponto positivo, mas compreendo também, como foi falado aqui, que o SUS, né, o operador desse sistema, deve escalonar e operacionalizar isso de forma que o tratamento ou a prevenção ocorra em âmbito local e tenha uma crescência de complexidade para os outros entes. Acho que isso não é um problema, né? Eu acho que a Constituição, o Constituinte, ao estabelecer isso, privilegiou o acesso à justiça, até dizendo que os 3 entes seriam solidariamente responsáveis, e isso tudo tem que ser compatibilizado naturalmente com a questão orçamentária, né? Os recursos são escassos, são limitados naturalmente, e é uma questão que é uma decisão da sociedade estabelecer limites e critérios de gasto público e estabelecer o quanto a sociedade quer gastar, né, quer dotar seus entes públicos de dinheiro, de recursos para melhorar a saúde pública. Então, há uma questão jurídica aí, mas há também uma questão, social, até social, política,
e sobretudo até moral, né? Nós como sociedade, quanto nós queremos gastar com saúde pública? Então você vê que é uma questão que transcende a questão jurídica e passa a ser também uma questão, eu digo até moral mesmo, né? Quanto a gente quer gastar, quanto nós, como sociedade, queremos gastar com a população, com a dignidade da população. Eu fiz ciências econômicas, né? E umas coisas que são interessantes ali é que a economia trabalha com custo e oportunidade, né? Toda decisão significa renúncia de uma escolha em prol de outra, né? E aí o critério básico do gestor público, né? Espadas ou arados. Os recursos são limitados, né? As necessidades ilimitadas. Então você tem que fazer escolhas a todo momento. Assim, nós vamos enfatizar a saúde, nós vamos enfatizar a educação, a segurança, né? E aí, de repente, vamos aumentar a tributação para conseguir atender todas as áreas, mas aí você diminui o consumo, diminui a geração de riqueza, empreendedorismo, aí você passa a arrecadar menos, né? Aquele estado de welfare state, de bem-estar social, foi no momento da era de ouro do capitalismo, como Eric Hobsbawm dizia. Depois não conseguimos mais ter aquela estrutura de produzir muito, de arrecadar muito, de conseguir entregar muito. Então, assim, acho que cabe muito sempre a discussão sobre o papel do Estado, o papel da iniciativa privada, o que priorizar, né? Acho que esse é o ponto interessante de um bom debate para que a gente escolha para onde o país vai nos próximos anos, o que prover. Eu costumo ter uma frase, eu falo muito na empresa, que é o seguinte: pessoal, gestão arte do possível. É o que dá para você fazer com os recursos que você tem em mãos. E o recurso eu falo espaço, tempo, finanças, pessoas, informação, tecnologia. Gestão é essa mágica aí, de arrumar o que dá para fazer e prioridade, né? Escolhas. Às vezes até no condomínio, que é minha área de atuação. Vamos fazer obra na piscina, vamos fazer obra na passarela, tem que reformar aqui a garagem, não sei, mas tudo bem, a gente pode fazer isso tudo, né? Agora é o seguinte, essa obra é 1.950.000, condomínio tem 200 mil em conta. A gente vai botar a taxa extra de 3.900, não tem como pagar. Então, vamos escalonar. Eu queria a piscina, eu queria o parquinho para as crianças. Não, mas a passarela, ela é vital, as pessoas circulam por ali, né? Bom, vamos priorizar isso aqui, é isso. Decisão, infelizmente, é mais ou menos nesse caminho. Mas é interessante saber que a gente já compreende que o orçamento, ele não como dizia meu pai, né, a bolsa da viúva do Estado, que você abre ali, ela é aposentada, tem dinheiro infinito. Não é, a gente precisa ali manejar e decidir. Mas é interessante também que ficou evidenciado uma estrutura que precisa se reorganizar melhor, né, para que a gente consiga colocar a máquina funcionando. Olha, eu gostei especialmente aqui desse podcast, vamos repeti-lo. E só uma questão até interessante que você falou, a gente percebe, né, como os ramos do direito, eles são conectados uns aos outros, né? A gente falou de saúde, orçamento, você falou agora de tributação, você vê o fenômeno tributário, por exemplo, ele é multifacetado. Seria muito uma decisão simplista, né? Olha, não tem dinheiro, então aumenta a carga tributária. Mas chega uma hora que você aumenta mais o tributo, a arrecadação diminui. Diminui, curva de Laffer. Se eu me lembro de economia, alguma coisa, né? Então, parece fácil, né? É que nem o condomínio. Não vai consertar a piscina? O síndico vira e fala, olha, se eu consertar a piscina, não tem dinheiro para pagar o porteiro. E aí? Qual a decisão fundamental aqui da sociedade? Parece simples. Já passei por uma escolha, uma discussão assim, eu comprei esse condomínio com aquecedor de piscina, o síndico eu ligo agora. A conta vai sair de 5 mil para 19 mil. Vai aumentar a cota condominial em, sei lá, em 150 para cada um. Mas eu não uso a piscina, o cara usa sozinho, você vem. O individual e o coletivo sempre debatendo, né? Sim. E é necessário, você não pode aniquilar o individual. Né? Você também não pode desconsiderar o coletivo nas decisões, é temperar isso, né? É interessante isso porque o condomínio, o condômino, a gente vê isso também, né, em associação, ele acha que paga a mensalidade ou anuidade, ele acha que é uma prestação de serviço. Então, eu paguei a anuidade, a associação tem que fazer por mim, para mim e por mim. Então não é isso, é uma causa, é que nem nossos tributos, nós recolhemos tributos, né? A gente sabe, os tributos não são vinculados, então eu não pago IPVA
e posso exigir a estrada sem buraco. Não é assim que funciona. Infelizmente. E não basta simplesmente, como se fala por aí, né, pelas pessoas mais leigas, é só aumentar a carga tributária. Não é assim. Então imprimir dinheiro. Imprime dinheiro. É complicado. Gestão é o PDCA, né? É o velho PDCA e vamos voltar lá. É planejamento, desenvolvimento, controle e ação. Se pelo menos fizessem isso, nós melhorava um pouco, né? já melhorava, né? Melhorava um pouco a situação. Isso aí. Vitor Peno, Vamos lá. considerações finais aí. Então, vou tentar trazer uma reflexão um pouco mais abrangente para tudo aquilo que a gente discutiu. Essa gangorra, ela realmente é muito difícil, especialmente no âmbito do Estado, né, que tem que trazer tantos direitos para tanta gente, né? É um Estado limitado em muitos aspectos, mas que tem que trazer tanto direito. Só uma interrupção breve fala. Da contabilidade. Você pega um balanço patrimonial, de um lado direito, do outro lado uma obrigação. Isso. Entendeu o peso? E no finalzinho lá o patrimônio líquido. O patrimônio líquido. Quanto mais direito, mais obrigações. Acho que isso às vezes a gente esquece numa visão patrimonialista. Sim, Perdão, Vitor. Era só para contemporizar. O que me, assim, até fazendo aqui um reconhecimento, um elogio ao trabalho que você tem feito, Francisco, acho que o que está faltando hoje para a gente é justamente essa produção de conhecimento e acesso a conhecimento e a uma discussão livre sobre os temas que a gente quer para o nosso país e para o nosso Estado. A gente está num momento de muita evolução tecnológica, né? Eu acho que isso é muito bom. Nos últimos 30 anos a gente teve uma evolução brutal de acesso à informação, de internet, de liberdade de expressão, mas a gente talvez esteja transformando gerações de consumo rápido de informação e a gente não se aprofunda nos temas como a gente deveria, não entende como é que os sistemas funcionam, são opiniões muito rasas, muito fáceis, e para piorar a gente está num estado de polarização absoluta, então a gente não consegue chegar em consenso. A gente está falando de mediação, a gente está falando aqui de conciliação, e a gente precisa, enquanto brasileiros, né, enquanto seres humanos, mas especificamente com relação ao Brasil, conseguir sentar numa mesa e discutir o estado social, o que a gente quer. O Gustavo falou, o que a gente quer em matéria de saúde. A gente quer pensar em si ou quer pensar no estado social como um todo, né? Pensar em si gera alguma solução definitiva, porque é tudo conectado. Falta de saúde, falta de acesso, gera violência, né? Gera mais desabastecimento, mais pessoas necessitadas. Então, são temas que a gente precisa conseguir superar enquanto sociedade, sair desse espectro de ignorância. Aqui não estou não chamando ninguém de ignorante, mas de setorização da informação dentro da nossa bolha ideológica, né? E isso eu estou falando para os dois espectros aqui, que a gente virou isso, né? Infelizmente, a gente virou dois lados de uma moeda, como se as relações humanas fossem isso, né? Não fossem cinzas, fossem pretas ou brancas. Como se ter ideologia fosse ruim, né? Não é ruim. Todos nós temos ideologias. Isso não é problema nenhum. Mas debater... Não, a precarização. Hegel, você tinha tese, antitese e síntese, né? Tese, antítese e síntese. A gente não consegue ter uma dialética, não consegue construir, não consegue ter um modelo. E debater o modelo de Estado de forma dialógica, né? Dialética. A gente conseguiu conversar. Eu sou Habermas, acabou de falecer agora, semana passada. Eu sou muito fã de Habermas. Essa construção... essa construção... Ninguém sabe nem quem é Habermas. Não, a maioria das pessoas nunca leu, mas essa construção de um consenso lógico e racional para as coisas, né? E não bile, né? Não só aquela coisa ódio e confronto ideológico. A gente precisa, mas isso passa muito por acesso à informação. Acho que as pessoas estão menos propensas a buscar informação. E me preocupa as gerações futuras de consumo rápido de informação. Já leu como as democracias morrem? Já. É basicamente nesse ponto, quando você deixa de ter o intercâmbio de poder
entre setores de direita e de esquerda, entre ideias que são diferentes, mas são complementares, não são mutuamente excludentes, são necessárias, e aí a partir do momento que você se aciona do poder e passa a perseguir aquele outro grupo que não está no poder, e demoniza aquele grupo, aí aquele grupo volta ao poder, querendo então expulsá-lo e te perseguir, enfim, a política... E destruir a política que o outro fez, né? Não funciona dessa... Não é uma construção de algo, né? É uma destruição e reconstrução que nunca chega no patamar desejado, né? Não funciona dessa forma. Se você for discutir o papel do Estado, em momentos o Estado se agiganta, né? Você fala em Keynes, política monetária, política fiscal e tal, o Estado ficou gigante, comoção social, guerras, em outros momentos o Estado diminui. E até o seguinte, para alguns países o Estado menor funciona, para outros o Estado maior funciona, porque não tem capital, como é o caso do Brasil, o Estado assume certos papéis, pauta de costumes também, né? E aí, assim, a gente perdeu o debate enquanto sociedade. E a gente vê que uma ideologia não necessariamente é estanque da outra. A gente sempre falou de Keynes, né? Medidas cíclicas e anticíclicas. Então você vê a maior economia do mundo, americana, adotando medidas anticíclicas, né? Injetando dinheiro na economia para salvar banco. Então, uma coisa não exclui a outra. Podemos contemporizar e tratar ambas no mesmo contexto. Não vejo problema nisso, né? Você falou da ideologia, trouxeram a questão da ideologia como algo ruim, pejorativo, como, olha, essa postura ideológica. Todos nós somos ideológicos em alguma medida, todos. Inclusive existem estudos no âmbito tributário, né, da tributação, da ideologia, que muitas vezes o autor, né, tem uma ideologia por trás, não expressa essa ideologia e emite opiniões científicas. Não há problema nenhum nisso. Todos nós, se formos nos posicionar ou escrever alguma coisa sobre qualquer coisa, vamos ter a nossa ideologia, as nossas pré-concepções. E assim, eu sinto que há alguns anos para cá a ideologia foi colocada como algo ruim, né? E não é necessariamente ruim. Basta que a gente, de repente, no confronto de ideias, né, expresse para o nosso interlocutor que tenha uma predisposição a entender dessa forma, ideologia A ou B, não é problema nisso. E como o Vitor falou, temos que chegar a consensos, porque senão nós morremos como sociedade. Porque ter uma ideologia hoje virou a obliteração da ideologia do outro. Não um diálogo ali de uma construção. E é engraçado, porque a gente, por exemplo, vive num estado social, as pessoas às vezes esquecem isso. Que a saúde é pública, que a segurança é pública, que a educação é pública. Enfim, realmente é o que eu falei, é uma falta de informação, uma criação de bolhas ideológicas. Aí o problema não é ter a ideologia, mas é você se fechar na sua ideologia e não aceitar absolutamente nenhum tipo de dissenso, né? O dissenso se torna uma ofensa pessoal, né? E a gente precisa romper isso. E o que isso tem a ver com tudo que a gente discutiu, né? Com o Estado? Tem tudo a ver, porque política pública acaba sendo direcionada pela ideologia. Nós somos advogados. A gente precisa destruir o que é construído, as políticas públicas. Né? Ou a gente pode tentar construir junto, né? De uma maneira ainda que adequada ao que a gente pensa, né? Enfim, é uma discussão cabe uma bela reflexão. Sem ideologia, o ser humano não sobrevive. Mas essa ideologia, essa briga, essa polarização está acabando com o país de uma forma, na ignorância do ensino, sem projetos. Eu fui professora há muitos anos e eu vi o ensino caindo do direito, por exemplo, que eu fui professora há 25 anos de faculdade de direito, da UF, inclusive. Eu vi caindo a ponto do aluno não saber ler. Abre o artigo tal, lê. O cara falava uma palavra, o que você falou, meu filho? Não, isso aí não tem acento. Presta, tem acento aí. Eu tinha uma paciência, às vezes eu colocava no quadro, escrito bem grande, exceção. Todo dia eu chegava e vou falar uma palavra hoje. Escrevia exceção, escreveram com 4 S na prova. Eita. Isso é nova. Isso, eu tive uma... Isso já cabe em outro programa, porque no meu escritório eu já vi ansioso com o seu, umas 4... Processo com 4 S. Eu tive um trabalho horrível, mas eu não me arrependo. Entendeu? Eu tive muito trabalho. Assessor, você... Eu tive muito trabalho, mas eu não me arrependo, não. Eu tenho aluno juiz, aluno procurador. Chegou agora na procuradoria, em primeiro lugar no concurso, foi meu aluno.
Professor, Primeiro lugar, né, professor é a grande entendeu? profissão, né? Mas nós precisamos melhorar muito, trabalhar muito, discutir muito, levar muito para o público essa É só discussão. o Francisco convidar a gente que a gente... São 100 Vamos, livros para ler na vida, são 100 livros, então vamos colocar os livros para ler. Vamos marcar outro. Queridos, hoje eu tive aqui um tema muito interessante. Nós falamos sobre Fazenda Pública em Juízo em matéria de saúde, que levou a uma reflexão sobre orçamento, finanças, políticas públicas, prioridades, né? Muito interessante, perpassou a gestão, passou pela política, enfim, muito interessante escutar os colegas. Eu tive aqui comigo Luciene Saldanha, Vitor Peno, Gustavo Seabra. Deixa eu só agradecer aqui nossos patrocinadores que mantêm aqui ainda o nosso programa ativo, né? E se você quiser entrar e vincular sua marca a nós, seja bem-vindo, manda um direct. RT Negócios, plano de saúde muito caro, sabe que podemos ajudar, economiza até 40% no valor atual do seu plano e aproveita cashback exclusivo para advogados e membros do judiciário. Entre em contato, Instagram, @rt.negócios. Francisco Egito Advogados, associados, especialistas em direito imobiliário e condominial. CBE Pejur, pós-graduação na área jurídica, especialize-se em direito previdenciário, militar, trabalhista, imobiliário ou condominial. É isso, queridos. Episódio número 29, podcast Ação Jurídica. Muito obrigado, um abraço e até breve. Obrigada.